vejo que os colegas têm seus gesseiros, né? Hoje não é mais gesseiro, a gente fala técnico de aparelho de gessado, né? Ou hoje outro nome, tecnização ortopédica, isso porque vai se aperfeiçoando, né? Algum tempo era gesseiro para lá, gesseiro para cá, hoje não, hoje é o técnico de imobilização ortopédica. Eles ficam tranquilos e vão atrás, eu vejo como é que é o Henrique, o nosso ortopedista, pô, vai atrás, sem ele não é ninguém, e não é mesmo, tá? Então, gente, para que possamos alcançar esse objetivo, precisamos estar aqui, precisamos estar evoluindo, precisamos aprender cada vez mais, tá certo? Eu tive o prazer de falar um assunto muito importante que diz respeito às complicações das imobilizações ortopédicas e traumatológicas, tá? Porque na verdade a gente acha o seguinte, vamos enrolar um paninho. Gente, primeiro não existe enrolar um paninho, existe uma imobilização. Segundo, qualquer coisa que deixe de ser roupa no nosso corpo pode repercutir na fisiologia. E podemos achar que não. Só coloquei um paninho. Não tem que só coloquei um paninho. Só enrolei um creponzinho. Não só enrolou um creponzinho. Se você não souber enrolar o creponzinho, você vai ter complicações muitas vezes danosas, tá? Então, quando a gente fala de complicações das imobilizações, eu vou dizer sincero, graças a Deus tem muito pouco com esterilização, e graças a Deus são muito poucas as complicações epidemiologicamente demonstradas. Então eu particularmente, se tem na minha casuística alguns casinhos, é porque houve uma intercorrência, graças a Deus, tá? Então, veja bem, vou tentar passar para vocês o que pode acontecer, vou tentar passar para vocês alguns alertas que muitas vezes a gente deixa de estar atento a esses alertas, tá ok? Para que a gente possa minimizar ao máximo o que já está, graças a Deus, bem minimizado, mas temos que manter essa minimização, tá ok? Vamos estudar um pouquinho dessas complicações. Para a gente começar a estudar um pouquinho as complicações, vou tentar definir um pouquinho o que vem a ser a imobilização. A imobilização nada mais é do que quando a gente quer manter um segmento corpóreo sem movimento, né? Você não quer manter o segmento corpóreo sem movimento e móvel, a gente então utiliza uma imobilização. Essa imobilização, ela exige uma posição anatômica. Primeira coisa que o técnico de imobilização aprende dentro do curso é anatomia, posição anatômica. Como posiciona os segmentos de forma anatômica. Por que isso? Porque a posição anatômica, ela não é só para produzir livros de anatomia perfeitos, é porque daquela forma o aparelho locomotor irá sofrer menos danos por conta da imobilização. Que nós vamos ver que são vários danos, tá ok? Quando nós estudamos as imobilizações, a gente observa que existe praticamente 3 classes de imobilização, né? As imobilizações que são ditas de emergência, nós consideramos alguns termos, às vezes não são muito bem apropriados. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar imobilização provisória, mas eu não gosto muito desse termo no tratamento de emergência. Por quê? Eu muitas vezes coloco imobilizações provisórias e não estou numa emergência. Ou seja, o que eu consideraria provisório é aquilo que vai dar início a um tratamento, uma imobilização posterior. Isso eu chamo de provisório. Mas quando se classifica esse termo provisório, a gente vai tentar generalizar da seguinte forma: nas situações de emergência. Eu estou numa situação de emergência, beleza, imobilizo para que chegue ao atendimento adequado e aí sim iniciar o tratamento. Nesse início de tratamento, que eu volto a dizer, posso usar também uma imobilização provisória, tá ok, gente? Então vamos entender como provisório esses 2 pontos. Ou aquela situação emergencial, onde eu vou fazer uma restrição provisória, e também podemos interpretar como a imobilização provisória no início de um tratamento, tá ok? Temos a imobilização do tratamento definitivo, é aquela que vai permanecer no tratamento.
Maravilha, essa de tala gessada. Eu amo tala gessada, amo. Eu trato tudo que eu puder com tala gessada, eu vou tratar com tala gessada. Você está entendendo? Então, minha tala gessada, que para qualquer colega é provisória, para mim muitas vezes é definitivo. Tá ok? Agora, tem uma situação aí. Eu sou daqueles médicos, todo mundo que trabalha aqui me conhece, e eu vejo meu doente semanalmente, né? Então eu posso dar um tratar com a tala, que quando ela começar a deixar de ter o efeito, eu já estou trocando, botando uma nova. Perdoa meus técnicos, sabe que tem que fazer várias talas, já sabem que é assim que funciona. Eu não sou muito fã de gesso circular, não vamos ver aonde a gente está chegando com isso. E tem as talas que são consideradas de reabilitação, são as imobilizações que a gente usa ou durante tratamento de reabilitação, para que não tenhamos sequelas a nível de deformidades permanentes, ou até mesmo protegendo lesões secundárias daquela limitação da posição anatômica do segmento. Então a gente pode usar na reabilitação. Quando nós falamos na emergência, a caracterização que a gente usa na emergência, quais são os objetivos? Você pode aplicar no momento do trauma para proteger, você protege aquele membro para que o paciente não sofra um segundo trauma, tá? Quem fez o curso ABLS já sabe que o grande lance do ABLS não só manter a vítima viva, mas também evitar o segundo trauma, o agravamento da lesão. Temos a redução da dor, principalmente numa situação de emergência, que lembre-se, o paciente que tem um trauma e está sofrendo emergência, ele tem dois traumas, ele tem um trauma físico e emocional, né? E se você não sabe disso, você esquece desse detalhe, os hormônios que circulam vão comprometer muito o emocional, que gera mais hormônio e faz um ciclo vicioso. Então, se você consegue conter algum desses hormônios, você melhora muito o prognóstico do paciente. Um desses hormônios são os hormônios relacionados com processo inflamatório, trauma, que determinam dor. Então, se eu mobilizo, alivio a dor, eu estou interrompendo esses fluxos hormonais e, consequentemente, estou melhorando não só a parte física, como emocional da vítima, que ele acaba se tranquilizando, se sentindo bem, seguro. Temos que entender que quando nós fazemos uma imobilização, nós estamos prevenindo lesões secundárias também a nível local da fratura, né? Você sabe que o osso, qualquer estrutura óssea, corta que nem uma faca, né? Então, se você põe mobilização na emergência para transladar o paciente, você minimiza o movimento do foco, consequentemente minimiza as lesões de Batmode. Essas lesões podem ser apenas musculares, que eu não considero mais apenas, são importantes, que vai gerar mais sangramento de distúrbio hemodinâmico, mas lesões até mais graves, como lesão de nervo, até como lesão de artérias. Então, a gente utiliza para minimizar a mobilidade do foco de fratura. A gente evita a transformação, que eu acho isso, que eu certamente posso perguntar todos aqui, eu garanto que a resposta vai ser não. Alguém aqui já viu uma fratura exposta ser transformada, uma fratura fechada ser transformada em exposta dentro de uma emergência hospitalar? Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Não. É impressionante a cena que eu vivenciei em 1994, tá? Eu estava no hospital, não vou citar o nome, fica feio. Eu estava ortopedista de plantão, estava indo, não existia ainda uma pulverização do curso ABLS, nem um ATLS, não era pulverizado, claro que já existia, mas no Brasil não estava pulverizado. Hoje está super disseminado, todos têm pelo menos o ABLS, né, o curso básico de vida. Então, veja bem, a vítima, quando saiu da ambulância, pegaram a vítima, colocaram na maca, eu olhei, percebi que a perna estava quebrada. Quando eu fui falar, gente, cuidado, a perna escorregou da maca, fez a alavanca no foco e a fratura se tornou exposta. A tibia expôs o osso. Então, gente, só falo porque eu vi isso acontecer, uma fratura fechada ser transformada em fratura aberta. Ou seja, o paciente que ia colocar uma tala, botar no andar e aguardar o tratamento eletivo, tive que entrar no centro cirúrgico e tratar com fratura exposta. Não teve nenhum problema, graças a Deus, que foi vamos considerar grau meio, né?
que foi multiforme e eu tratei imediatamente, então não teve nenhuma complicação. Mas veja bem, poderia estar sem esse problema e o paciente poderia não ter esse contratempo, já até um contratempo gravíssimo, né? Do ponto de vista clínico e ético, né? Então precisamos imobilizar a vítima. Temos que estar atento, principalmente no transporte, com a letra C. Nós sabemos que o ABLE